Olá, estudantes do sexto ano! Nessa aula nós vamos falar sobre os elementos constitutivos da linguagem musical. Prof. Rutineia, aqui com vocês, e o nosso querido intérprete, Ezion, aqui com a gente. Oi, Ezion! Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula: perceber, compreender e aplicar os conhecimentos de timbre, intensidade, altura, duração e densidade. Então a gente vai falar desses elementos que eles estão na música e também elementos não musicais, tá bom? A gente vai ver cada um desses elementos. Vamos juntos? Então tá. Então, você já observou os sons à sua volta? Parou para perceber quais são os sons existentes? Seja quando você está na escola, na sua casa, passeando, no supermercado, no cinema, quais são os sons que estão presentes nesses lugares? Eles são fortes ou fracos, né? São agudos ou graves? São agradáveis? Como são esses sons, né? Vocês gostam deles? Eles têm uma intensidade forte ou não, né? Você já observou como eles podem ser diferentes? Né? Cada som tem a sua característica. Vocês perceberam como eles podem ser diferentes? Vamos então entender como o som acontece e como percebemos o som. Então, o som é um fenômeno acústico, né? São ondas produzidas por vibrações de um corpo, né? Qualquer corpo, transmitidas por um meio, né? Gasoso, sólido ou líquido, de propagação de frequências regulares ou não, que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos nossos cérebros, né? Então, olha só a imagem aqui, trazendo bem essa ilustração disso, né? O som, né? Essas ondas sonoras entram pelos nossos ouvidos e são captadas pelo nosso cérebro. Os sons são produzidos por vibrações, né? Quando agitamos ou tocando um instrumento musical, uma parte dela vibra. As vibrações produzidas se deslocam formando ondas sonoras que são captadas pelos nossos ouvidos. Essa propagação é semelhante às ondulações que se formam na água de um lago quando jogamos uma pequena pedrinha. E aí, quem já jogou uma pedrinha assim no lago, né? E viu aquela propagação de ondas? Assim é o som, né? Ele se propaga nessas vibrações, essas ondas, entra no nosso ouvido e é entendido pelo nosso cérebro, né? Então, para a pessoa não ouvinte, para entender essas vibrações, de repente, colocar uma música, né, numa intensidade bem forte ali e sentir essas vibrações, né, para perceber essa sensação também, tá bom? Então, atividade, né? Então, vocês vão ouvir os sons a seguir, identificar qual é produzido pela natureza e qual é produzido pela ação humana, tá bom? Então, 2 sons para vocês ouvirem, então prestem atenção e depois tem a resposta ali, a atividade para a gente desenvolver, tá bom? Então, escutou e vai responder se o som é produzido pela natureza, né? Ou pela ação humana. Então, são 2 sons. Daí coloca lá, som 1, desenvolvido ou pela natureza ou pela ação humana. Som 2, desenvolvido pela natureza ou pela ação humana, tá bom? Daqui a pouquinho eu e o Ezion estaremos de volta e a gente continua, tá bom, a aula? Beijo! E aí, anotaram certinho? Então me diga, o som 1 foi produzido por ação humana ou pela natureza? Muito bem, isso aí. E o som 2? Ótimo, muito bem, né? Então vamos conferir para ver se todo mundo acertou, né? E se não acertou também não tem problema, faz parte, né? A gente está aqui para aprender juntos. Então, o som 1 é produzido pela ação humana, né? Então, a gente escutou um som do avião passando, né? Então, um som criado pela ação humana.
O som 2 foi produzido pela natureza, né? Então o som da águia e do passarinho, né? Então esse som é da natureza, tá bom? Então eu espero que anotem aí e percebam esses sons, também façam essa apreciação de perceber os sons que existem no cotidiano, no dia a dia de vocês, tá bom? Então para aí, fecha os olhinhos, percebe que sons tem presente aí nesse momento, né? Bom, eu aqui no estúdio eu estou ouvindo o barulho dos alunos, né? Eu tenho o barulho de pessoas passando, né? A minha própria voz, né? Então vários sons estão presentes. O som também aqui, ó, do ar condicionado, né? Nós estamos chique. Então também tem esse som aqui, a gente consegue perceber. E se eu ficasse com os olhinhos fechados aqui, eu ia perceber mais sons diferentes ainda, tá bom? Então façam sempre essa experiência de percepção de sons. Então, elementos constitutivos da linguagem musical, né? Então, são formados por 5 elementos. Quais são eles? Timbre, intensidade, duração, densidade, né? Altura. Então, a gente vai conhecer cada um desses elementos, tá bom? Pode-se dizer que o timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou do cantor. Por exemplo, diferenciar o som da flauta ou da clarineta ou da voz de um soprano a de um tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim cada pessoa possui um timbre próprio, né, de voz, tão individual quanto as impressões digitais, né? Então o timbre é a característica do som, a identidade do som. Então vamos a um exemplo bem simples, né? Ó, liguei aqui para minha mãe. Alô, mãe? Tudo bem? Como que eu sei que é a minha mãe, né? Eu reconheço o timbre dela, eu reconheço a característica da voz dela. Mas se um vidro quebrar, né? Eu derrubei um copo, o barulho do vidro quebrando, eu também estou reconhecendo o timbre daquele vidro, né? A característica daquele vidro quebrando. Então, é a característica do som, né? Seja de um instrumento musical, de uma voz ou de um objeto, né? Quando eu escuto a minha música lá preferida e eu, né, adoro aquele violão ali dedilhado, né? Eu estou percebendo o timbre do violão. Ou quando eu reconheço a voz do artista que eu mais gosto, estou reconhecendo o timbre do artista, tá bom? Então, intensidade. A intensidade é a propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se ele é fraco, né, baixa intensidade, ou se é um som forte, né, alta intensidade. Ao se propagar, as ondas sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto maior é a energia da onda, né, que transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido percebe. É o semelhante ao que habitualmente chamamos de volume, né? Então, estamos lá num show, né? As pessoas estão cantando, né, com uma intensidade, digamos, né, normal ali. Mas quando chega naquele refrão, todo mundo canta com uma intensidade muito forte, né? Então aumenta essa intensidade, né? Todo mundo cantando aquele refrão ali juntos, né? A altura. É por meio da altura que podemos distinguir se um som é agudo, fininho, ou se é um som grave, né? Mais grosso, uma voz mais impostada, um instrumento mais impostado. A altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons agudos e as lentas produzem sons graves. São essas vibrações que definem também cada uma das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Tem uma canção, né, dos Saltimbancos que ela vai trazer as notas musicais no início da canção. Então cada frase começa ali dó, né, depois o ré, o mi, né? Ela é assim: dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão. E assim vai, né? Pesquisem a música, apreciem, que é muito legal. Então, dorme a cidade, dó, resta um coração, ré, né? Então tá trabalhando as notas musicais no início da canção. Então, duração, né? A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto, né? Se ele é rápido, ou se é um som mais longo, né? Demorado. Então, é a característica que revela o tempo da emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que produz, né, esse som.
Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam ressonando por um breve período de tempo. Como, por exemplo, a batida do tambor, né? Pum, 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 né? Ou outras ressonâncias longas, como dos sinos que permanecem soando um período de tempo maior, né? Então tem uma duração maior. Pensa lá no sino da igreja, né? Dom, 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 né? Então continua ressonando, tem uma duração maior. Densidade, né? A densidade sonora é a qualidade, né, que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos, né, que são produzidos ao mesmo tempo. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres simultaneamente, dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora, né? Então, em um coral, existe uma grande densidade sonora, né? Porque nós temos vários timbres, né? Ou seja, várias vozes diferentes cantando ao mesmo tempo. Numa banda, né? Então eu tenho a voz do artista, né? O timbre dele, eu tenho os instrumentos musicais, de repente a guitarra, a bateria. Então tem também a grande densidade. Na rua, quando a gente está caminhando, tem várias pessoas passando, falando, carro passando, buzina, vários sons diferentes. Então, né? Tem uma grande densidade também. Agora é com vocês, tá bom? A atividade. Pare e perceba os sons existentes na sua casa, registre-os em seu caderno, né, de arte e classifique os sons, né? Timbre, duração e intensidade. Então, qual timbre tem nessas imagens, né? Enfim, por exemplo, aqui, né? Quais são os timbres? Qual que é a duração? Qual a intensidade, né? Então, ó, eu tenho o timbre aqui do passarinho, né? Eu tenho duração, olha aqui, ó, né? Rum, rum, curtinha, mas aqui, ó, rum, já não é, né? Uma duração mais longa. Então, percebam isso também, né? E a intensidade, se é forte, se é fraco, né? Então, perceba esses sons que existem no seu ambiente, na sua casa ou na escola e anota aí no caderno, tá bom? Daqui a pouquinho, eu e a Gion vamos estar aqui.
caprichar aí na atividade? Tenho certeza que sim. Experimente fazer isso mais vezes, de perceber esses sons, perceber, né, os timbres, a duração, a intensidade presente aí nesses sons, tá bom? Que são elementos que estão na música ou no nosso cotidiano também, né? Então, a gente tem ali o timbre, né? Qual que é o timbre? A característica do som, né? Seja da voz, do instrumento musical, né? Do objeto. Então, quando eu falo de timbre, eu estou falando dessa identidade do som, né? Como eu usei o exemplo aqui, ligando para minha mãe, né? Falando com ela, eu reconheci a voz da minha mãe, né? Reconheci o timbre dela, a característica da voz dela. Quando eu derrubei ali, ó, o copo de vidro no chão, né? O vidro quebrando, estou reconhecendo o timbre do vidro quebrando. Assim, quando eu escuto ali, né, uma música, um rock and roll, aquela guitarra ali, né, muito agitada ali do Elvis Presley, eu estou reconhecendo o quê? O timbre, né, do instrumento musical, a guitarra. E quando eu percebo que o cantor ali é o Elvis Presley, eu também estou percebendo o timbre da voz do artista, né, a característica da voz dele. Então, timbre é a característica do som, seja do objeto, seja da voz ou seja do instrumento musical, tá bom? Para vocês não esquecerem, né? A duração, lembra? O tempo que o som fica no nosso ouvido, né? Então aqui a professora até usou o room aqui, né, como exemplo, né? O primeiro e o segundo está com uma duração curta. O terceiro aqui já uma duração longa, né? Então perceba esse tempo, se a música tem essa duração curta ou longa, né? A gente falou também da intensidade. O que é intensidade? Né? É a força desse som, que a gente chama de repente, né, no nosso cotidiano de volume. Ergue o volume, né? Na verdade a gente está, né, aumentando a intensidade, né, do som. Então a professora usou até o exemplo aqui, né, quando a gente está num show, né, apreciando lá todo mundo cantando e de repente vem um refrão da música que a gente adora, todo mundo vai cantar com uma intensidade maior, né, com maior força. Tá bom? Então, para vocês não esquecerem, né, do timbre, duração e intensidade. Então, retomando, o que nós vimos nessa aula, né? Nós vimos os elementos, né, do som, seja ali, ó, os 5 elementos: timbre, intensidade, altura, duração e densidade. Então, vimos o som, que é um fenômeno acústico, né, e que possui características percebidas pelo nosso ouvido, né? São elementos do som também, e também apreciamos, identificamos diversos sons, né? Então, a gente falou que o som, né, tem a acústica que vai o quê? Propagar ali no espaço, entrar no nosso ouvido e ser entendido pelo nosso cérebro, né? Essas vibrações que serão entendidas pelo nosso cérebro. E que esses sons têm características, né? De timbre, intensidade, força, duração, altura, né? O que é a densidade mesmo? Vamos retomar isso? Densidade é quando a gente tem vários sons diferentes sendo produzidos ao mesmo tempo. Exemplo, o coral, vários timbres, várias vozes diferentes, né? Ou quando a gente está na rua, carro passando, pessoas falando, buzina, então vários sons diferentes. Uma banda, né? Tem lá a bateria, a guitarra, né? Os timbres, né, dos cantores, também as vozes. Então, timbres diferentes de instrumentos musicais, de voz, tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai dizer que tem uma grande densidade, né? E a altura, né? Que a gente falou também, que vai falar se o som é grave, né? Se é mais composto, sim, né? Grave. Ou se é agudo, né? Fininho. Que vai também ter relação com as notas musicais. Quais são elas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado nossa aula. Até a próxima. Um beijo gigante, ultra mega no coração de vocês. Uou!